Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui no canal Ivonete Soares Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês mais essa aulinha aqui que compõe o nosso jogo de banheiro Bela. Se você ainda não viu as outras pecinhas, o tapete de pia e também a tampa do vaso, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para você estar fazendo aí as outras peças. Olha que lindeza que ficou essa peça. Essa peça ficou com 275 gramas no total e ficou com um tamanho de 44 centímetros de largura por 58 de comprimento de ponta a ponta. Olha que lindeza que ficou, gente. Eu fiquei apaixonada por esse modelo. Eu espero que você também goste, que você faça muito, que você venda muito. Então, vamos agora para nossa lista de materiais e, na sequência, o passo a passo. Precisar para fazer esse tapete de duas flores iguais a essa, que é a flor Bela, que eu já tenho aqui no canal, a aulinha dessa flor com exatamente essas cores aqui. Então, se você quer fazer essa florzinha nessa cor, é só ir lá assistir o vídeo da flor, que lá eu mostro todas as cores que foram utilizadas, tá? Eu ensino passo a passo com essa base quadrada, do mesmo jeitinho que nós vamos precisar para fazer aqui esse tapetinho, tá? Então, vamos precisar de duas florzinhas iguais a essa. Vamos precisar também do Supremo Predileto na espessura 6, na cor cru e também na cor vermelho, os dois na espessura 6, tá? Vou precisar de uma agulha 3,5, que eu uso para confeccionar o fio 6, uma mais fina para os arremates, a minha tesourinha e a minha fita métrica, que eu sempre tenho em mãos, porque eu gosto de estar sempre medindo o meu trabalho. Meninas, então, sem mais demoras, vamos lá para o nosso passo a passo? Então, agora aqui, com o nosso fiozinho cru, vou fazer aqui a nossa laçadinha inicial, nozinho inicial, como muitas chamam aí. E vou pegar aqui a minha florzinha. Vem aqui, ó, em qualquer um dessas correntinhas que ficou aqui, ó, na parte de trás, aqui, ó, tá vendo? Temos 4 leques, né? E em todos eles ficou aqui uma alcinha de correntes, ó, pra gente tá trabalhando agora. Vou pegar essa daqui, que é onde eu deixei o meu fiozinho aqui. E aqui nessa parte, eu vou estar fazendo, ó, prendendo com fio no ponto baixo aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui, levantar um pouquinho a minha câmera. Vou fazer aqui mais 2 correntinhas, para fazer a vez do primeiro ponto alto. Aqui, eu vou fazer um leque. Então, vou fazer aqui mais 2 pontos altos, para totalizar 3, com as correntinhas que nós subimos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Já estou prendendo aqui, ó, esse fiozinho para fazer um acabamento aqui já na minha peça. Então, vou fazer aqui o leque. Ó, completei aqui o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Já vou cortar aqui esse excesso de fio, para que não fique me atrapalhando. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho aqui de uma corrente, ó, dou a laçada, venho aqui nesse espacinho aqui e faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Já prendendo essas correntinhas, ó, que foram das folhinhas que a gente fez, né? Ó, fiz aqui o meu primeiro bloquinho. Novamente, 2 correntes. Vem aqui para o próximo espaço, e aqui nesse espacinho a gente vai repetir o bloquinho de 3 pontos. Nas outras partes, gente, eu ensino já a fazer aqui, ó, nesse canto, arredondado. Só que como é o pé do vaso, essa parte não vai ser redonda, vai ser quadrada, né? Vai ser reta, então, por isso que eu não fiz os 7 pontos aqui, fiz somente o leque. Ó, fiz o meu bloquinho. Então, já completamos aqui 2 bloquinhos, 2 correntinhas, cheguei aqui no leque, ó. Aqui eu vou repetir um leque sobre leque. Então, vamos fazer os 3 pontos altos.
2 correntes e 3 pontos altos. Feito o meu leque, agora eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, ó, desse lado. Em cada espacinho de uma corrente desses daqui, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntes, até chegar aqui nesse canto. Quando chegar aqui nesse cantinho aqui, eu volto mostrando pra vocês, que a gente não vai fazer o leque completo. Olha só, meninas, então, aqui, ó, eu fiz... Deixa eu mostrar aqui pelo avesso, ó. O primeiro leque, né? Fiz aqui um lado, com os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Mais um leque aqui nesse canto. Novamente, aqui uma sequência de bloquinhos nos espaços, né? Mais um leque, ó. Então, eu fiz 3 leques aqui no total, tá? E agora, ó, seria o meu quarto leque. Só que nesse leque aqui, a gente não vai completar ele, tá? Porque aqui nós vamos fazer a união da nossa peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontos altos, ó, fiz as 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos, que é a metade do meu leque, uma correntinha, vou dar a laçada e vou pegar a minha outra flor, ó. Então, eu estou com essa flor do lado direito virado para cima e essa outra flor do mesmo jeito, ó. Vou vir aqui num desses espacinhos aqui, ó, que é o leque, né, que nós temos, ó. Deixando a sua peça para o direito, ó. Vou pegar, ó, simplesmente vou colocar minha agulha ali e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. 1, 2 e 3. Quem já acompanhou as outras aulas das outras peças desse jogo, já sabe fazer essa emenda, que todas as aulas eu tô ensinando, tá? Ó, então, fiz aqui, ó, as 2 florzinhas viradas pra cima, ó. Já fiz aqui metade do leque desse lado e metade do leque desse outro lado. Agora, eu vou dobrar, ó, ficando avesso com avesso aqui na minha flor. Dobrei, ó, ficou aqui, ó, os 3 pontos altos junto com os outros 3 pontos. Então, a gente tem essa sequência aqui, ó, que tá pelo avesso, e aqui nossa flor está pelo direito, né? Porque as duas estão avesso com avesso. Então, o que que eu vou fazer agora? Para unir e já fazer essa carreira, a gente vai pegar lá naquelas 2 alcinhas, vamos fazer aqui um ponto baixo. Então, já fiz a primeira união. Dou a laçada, venho aqui para minha flor, ó, que falta trabalhar aquela carreira. Venho aqui no primeiro espaço e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, ó, sempre com a minha florzinha dobrada, tá? Vou no próximo espaço de uma correntinha, sem fazer nenhuma correntinha de espaço. Vou lá naquele espacinho, prendo com um ponto baixo, ó. Deixa eu só apertar um pouco aqui a laçadinha na minha agulha, para que não fique muito folgado esse ponto. Ó, fiz o ponto baixo, dou a laçada, volto aqui, ó, para o próximo espaço, e aqui eu vou repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ó. Fiz os 3 pontos altos, vou lá na próxima laçadinha, ó, e faço um ponto baixo. Dou a laçada, cheguei agora aqui no meu leque. Aqui, ó, vou fazer 3 pontos altos, que é a metade do meu leque. 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá naquele espaço do meu leque, ó, no meinho dele e prendo com ponto baixo. Faço mais uma corrente e volto aqui para terminar o leque desse lado. 1, 2 e 3. Ó, então, dessa forma, a gente fez a união, olha só, fez a união da peça e, ao mesmo tempo, fizemos a outra carreirinha, olha só que lindo que ficou. Agora, aqui desse lado, o que que nós vamos fazer? Aqui eu já vou cortar, ó, esse fiozinho que eu deixei, né, quando eu fiz a minha florzinha, eu deixei para quando eu trabalhasse nesse espaço, eu cortasse o fio.
Aqui agora a gente vai fazer da seguinte forma: em cada espacinho de corrente desse, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nas laterais, ó. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou fazer aqui os meus bloquinhos e quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto com vocês. Ó, então, trabalhei aqui, ó, os meus 2 bloquinhos e agora eu cheguei aqui nesse canto. Aqui, como vai ser a parte arredondada da minha peça, então, eu não vou trabalhar leque, eu vou trabalhar 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2... Ó, fiz então aqui 7 pontinhos altos aqui dentro desse espaço onde eu tenho o leque, ó. Agora, eu vou estar fazendo as 2 correntinhas e vou estar fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, meninas, a gente vai só repetir essa sequência, ó. Deixa eu só virar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, então, nós vamos fazer, ó, bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de uma corrente. Quando eu chegar aqui nesse leque, eu vou trabalhar novamente os 7 pontos, porque aqui é a parte oval da minha peça. Aqui nessa lateral, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho desse aqui, ó, sempre separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui nesse canto aqui, onde nós temos a emenda, eu volto pra explicar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Olha só, meninas, então, já trabalhei aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte oval, então, fiz 7 pontos nesse canto e 7 pontos nesse aqui. Aqui está pelo avesso, tá? Só para vocês visualizarem melhor aqui a base, né? Ó, então, fiz aqui o meu último bloquinho de 3 pontos e as 2 correntinhas. E agora, nós chegamos aqui, ó, aonde foi feito metade de um leque em cada lado, quando a gente dobrou a florzinha para fazer a emenda. Então, aqui agora, ó, eu venho aqui nesse mesmo espaço, ó, onde eu já tenho 3 pontos altos, que é o meu leque, na parte aqui de trás, ó. E vou repetir aqui 3 pontos altos, tá? Eu vou terminar de fazer esse leque. Então, fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui nesse espaço de uma correntinha e vou prender com ponto baixo. Uma corrente novamente, dou uma laçada e venho aqui, ó, desse outro lado, aonde eu tenho o meu outro leque, a metade, né? Vou completar esse leque também. Então, vamos fazer aqui mais 3 pontinhos altos. 2 correntes e agora venho aqui para o espacinho de correntinhas, ó, de uma corrente, né? Vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos, ó. Então, ó, os nossos leques aqui nessa parte ficaram completos agora. Tá vendo? Olha que legal que ficou. Então, agora eu vou completar aqui essa carreirinha, fazendo aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui nessa segunda correntinha e eu já volto aqui para mostrar para vocês. Finalizei então, meninas, ó, completei aqui toda a minha carreira, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ó, porque nós fizemos aqui um ponto baixo e 2 correntinhas, né, para subir aqui. Ó, finalizei aqui, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo, ó, coloco a minha agulha lá, busco o meu fio, ó, e tiro de uma vez, ó. Então, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Ó. Até chegar aqui no meinho do meu leque, ó. Então, caminhei, ó, com ponto baixíssimo, olha só que bonitinho que fica, fica só como se fosse uma correntinha. Aqui, agora, eu vou fazer leque sobre leque. Então, vou subir aqui 3 correntinhas e vou fazer os 3 pontos altos, né? 2 correntes e mais 3 pontos altos. Feito leque sobre leque, aqui nesse canto, nós vamos fazer agora aqui uma correntinha apenas. Na primeira carreira, a gente trabalhou 2, para não repuxar a nossa flor. Aqui, nós só vamos trabalhar uma correntinha de separação. Venho aqui nesse espacinho, e aqui eu vou trabalhar agora bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de 2 correntes que nós temos aqui nessa carreira anterior, tá? Ó, então, aqui, ó, vou trabalhar novamente, ó, bloquinho de 3 pontos altos, bloquinho de 3 pontos altos. Sem esquecer que é somente uma correntinha agora, tá? Não é mais 2. Quando chegar aqui nesse leque, eu vou repetir leque sobre leque.
Aqui nessa lateral, a mesma coisa, bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho desse aqui, de 2 correntinhas, sempre separados por uma correntinha. Quando chegar aqui nessa parte, ó, que é a parte da emenda, eu volto com vocês, tá? Aqui não tem segredo, é só trabalhar aqui, ó, os bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos das correntinhas, e quando chegar aqui nesse leque, fazer outro leque igualzinho, tá? Vou fazer até chegar aqui na emenda e volto com vocês. Olha só, meninas, então já fiz aqui, ó, leque sobre leque, bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalinho de corrente, sempre separados por uma correntinha, ó, leque sobre leque, e aqui novamente, ó. Cheguei agora, ó, naquele espaço onde que nós temos a emenda dos 2 square. Aqui eu já fiz a minha corrente, e aqui, ó, nesse primeiro espaço, tá vendo? Dentro do leque, nós vamos fazer, ó, dei uma laçada na agulha, vou lá buscar o meu fio e eu vou fazer aqui um ponto alto português ou ponto alto alongado, como muitas conhecem. Então, vou fazer aqui, ó, tiro uma alcinha, fiquei com 3 na agulha. Busco o meu fio, tiro 2 alcinhas, fiquei com 2 e tiro mais 2. Dou uma laçada na agulha novamente, eu venho aqui, ó, onde eu fiz aquele ponto baixo, ó. Novamente, eu busco meu fio, a primeira vez eu tiro somente uma alcinha, tá vendo? Só uma. Busco meu fio, agora eu tiro 2 e tiro 2. Novamente, eu dou a laçada, agora eu venho aqui, ó, no outro leque, tá vendo o espacinho? Busco meu fio, tiro somente uma alça, busco meu fio, tiro 2, busco meu fio, tiro mais 2, ó. Dessa forma, o ponto, ele fica como se fosse o ponto alto, ó, ele fica bem torcidinho, ele não é o ponto alto duplo. Ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas na agulha, tá? Então, ó, fiz ele aqui, ficou bonitinho e ficou maior do que o ponto alto normal. Por que que eu faço isso? Porque aqui nessa parte da emenda, sempre costuma ficar assim, ó. E como eu faço esse ponto maior, então ele fica reto, tá? Agora, eu só vou fazer a mesma sequência aqui, tá? Vou fazer aqui, ó, mais dois espacinhos aqui, eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui nessa parte que é arredondada, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer ali. Ó, então, eu trabalhei, ó, aqui foi onde a gente fez os pontos alongados, aqui eu trabalhei mais 2 bloquinhos de 3 pontos. Aqui nós chegamos naquela parte arredondada, ó, então eu tenho mais um espacinho de correntes. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma corrente e aqui nesse espaço eu vou fazer somente 2 pontos altos. Tá? Então, fiz aqui 2 pontos altos. Agora, ó, nós chegamos aqui nessa parte que temos 7 pontos aqui. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2. Vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base. Um ponto em cada ponto de base, por 2 vezes, tá? Então, vou fazer aqui o primeiro e o segundo, ó. Então, fiz aqui 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Cheguei aqui no ponto do meio, que é o 4º ponto aqui dessa carreira aqui, ó, de baixo. Aqui eu vou fazer novamente um aumento, 2 pontos altos juntos, porque ele fica bem no meinho, tá? Novamente, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, 1, 2. Venho aqui no próximo, que é o último ponto, e aqui eu vou fazer um aumento, novamente. 2 pontos altos juntos, no mesmo pontinho de base. E aqui, ó, é o meu primeiro espaço, depois desse bloquinho aqui de 7 pontos. Aqui eu vou fazer 2 pontos somente, porque ele não é um bloquinho, tá? Ele é uma continuação. Então, eu fiz aqui, ó, a quantidade de correntes que a gente tem, tá? Agora, eu vou dar sequência fazendo uma correntinha, ó. Aqui eu já tenho um espacinho onde eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente e já cheguei aqui, ó, no primeiro espaço antes desses 7 pontos. Então, aqui eu não faço o bloquinho de 3 pontos, tá? Então, sempre o que tá antes e o que tá depois, ó, ele ficou uma continuação aqui, ó, dos pontos altos, né? Então, não é 3 pontos, somente 2 pontos aqui, ó.
No primeiro pontinho aqui desse grupinho de 7 pontos, eu já vou fazer o meu aumento, que é o primeiro. E aqui agora eu vou dar sequência fazendo a mesma coisa que a gente fez nesse aqui, ó. Vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base, um aumento, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, um aumento e os 2 pontos altos aqui dentro desse primeiro espaço. Aqui nas laterais vai ser a mesma coisa, vou trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Quando eu chegar aqui nessa emenda, eu vou fazer o ponto alto português ou ponto alto alongado, igual nós fizemos aqui desse lado, ó. Um no leque, um em cima do ponto e um no leque. Tá? Então, vai ser aqui, ó, um aqui nesse espaço, um em cima do pontinho baixo e outro aqui. São 3 pontos. E vou dar sequência aqui, ó, fazendo os bloquinhos de 3 pontos até chegar aqui. Chegando aqui, eu finalizo a carreira e volto com vocês. Finalizei, então, meninas, ó, essa carreirinha. Olha só, deixei aqui pelo avesso para vocês visualizarem melhor como que tá ficando aqui o nosso trabalho. Então, cheguei agora aqui, ó, finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, a gente vai caminhar até o centro aqui do leque com ponto baixíssimo, tá? Ó, então, venho aqui, ó, na correntinha, dentro do ponto, né, puxo direto, ó. Cheguei aqui, ó, no centro do leque. Aqui, agora, a gente vai fazer, vamos subir aqui 3 correntinhas. Vamos pegar essa folha, nós já vamos prender agora essa folhinha. Então, vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, dentro dessa argolinha maior, ó, coloco lá dentro, não prendo dentro da correntinha, tá? Não pego na correntinha, eu pego dentro desse espaço aqui, ó, e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Duas correntes e novamente, ó, venho aqui dentro, tá vendo? Ó, prendendo ainda, ó. E faço mais um ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, dentro desse espaço, sem tá prendendo na alcinha verde, e faço mais um ponto. Então, eu fiz um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Os 2 pontos do meio, a gente prendeu aqui a folhinha, ó. E agora, aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, tá vendo? Nós estamos aqui naquela parte que é quadrada, né? Onde nós temos os leques. Aqui onde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ó, novamente, cheguei no bloquinho de 3 pontos. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Tenho uma correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. E agora, olha só, eu cheguei naquele bloquinho de 3 pontos que fica bem na direção dessa folhinha. Então, como que eu vou fazer aqui? No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, que é o ponto do meio, eu vou fazer o ponto alto, mas eu vou prender a minha folha, ó. Então, passo aqui dentro da alcinha de correntes e faço aqui um ponto alto. Venho para o próximo e faço um ponto alto. Então, aqui, nessa folhinha, a gente prendeu só com um ponto alto. Só nas do canto que a gente vai prender aqui é com 2 pontos, tá? Agora, aqui, ó, vamos dar sequência fazendo a mesma coisa, tá? Onde eu tenho uma corrente, vou fazer um ponto alto. Onde eu tenho ponto alto, vou fazer ponto sobre ponto. Ó, e aqui a mesma coisa, aqui ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui nesse leque, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos e 2 correntinhas. Não podemos esquecer de prender aqui, ó, essa folhinha com os 2 pontos do meio, tá? E aqui na lateral vai ser a mesma coisa. Quando chegar aqui, ó, na direção, ó, tá vendo? Fica bem na direção, a gente prende no ponto do meio. Quando chegar aqui nessas do canto, que é a emenda, onde nós temos aqueles pontos altos portugueses, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui, tá? Para prender essas folhinhas. Então, vou fazer aqui esse pedacinho e já retorno. Olha só, meninas, então, ó, já fiz aqui, ó, meu outro cantinho, prendendo a folhinha. Fiz aqui essa lateral, já prendi aqui, ó, essa folhinha também. E fiz aqui, ó, cheguei aqui naquela parte onde nós temos os 3 pontinhos português. Então, aqui, como que eu vou fazer?
eu vou dar a laçada. No primeiro ponto, eu já vou prender essa primeira folhinha, ó, a folhinha do primeiro square. Então, vou colocar aqui, ó, dentro da alcinha e vou fazer um ponto alto português novamente. Então, puxei, tiro uma laçadinha apenas da agulha, sobrou 3, busco meu fio, tiro 2 e tiro 2. Prendi a primeira folha. No ponto do meio, eu vou fazer um ponto alto português sem prender nada. Então, faço aqui, ó, tiro uma, tiro 2, tiro 2. No terceiro ponto, eu vou prender a outra folhinha, tá? Cuida para não torcer ela, tá, meninas? Deixa sempre bonitinha assim, ó. Então, vou colocar dentro aqui dessa alcinha, venho ali no meu ponto e vou fazer um ponto alto português. Tiro uma laçada, tiro 2 e tiro 2. Olha só, ficou presa a minha folhinha, ó, bem bonitinho. E agora vai ser só uma sequência, vamos fazer só repetição aqui, ó. Ponto sobre ponto, onde eu tenho correntinha, vou fazer um ponto. E quando chegar aqui nesses bloquinhos, não podemos esquecer de prender a nossa folhinha. E quando eu chegar aqui, ó, nessa parte arredondada, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, porque a gente vai prender essa folhinha aqui também, ó. Já prendi, então, aqui a minha folha e cheguei aqui nessa parte oval, tá? Vou explicar a primeira parte, a segunda aqui, o restante vocês vão fazer sozinhas daí, tá? Aqui nós temos, ó, 2 pontos altos e um aumento. Então, como que a gente vai fazer? Aqui nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. Ó, então, fiz os 2 pontos, aqui eu cheguei no meu aumento. O aumento a gente sempre faz no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, no primeiro ponto desse aumento, eu vou fazer um ponto sozinho. No segundo ponto, vou fazer o aumento. Certo? Então, fiz aqui. Agora, aqui, ó, quando a gente chegar nesse aumento do meio, a gente vai prender essa folhinha. Então, vou fazer aqui ponto sobre ponto, até chegar naquele aumento. Ó, cheguei no aumento, o primeiro pontinho, eu trabalho um ponto alto sozinho. No segundo ponto do aumento, vou fazer um aumento e prender essa folha. Então, vou vir aqui dentro da alcinha, vou lá no meu pontinho, vou fazer aqui um ponto alto, dou a laçada no mesmo lugar, ó. Vou fazer o meu aumento, ó. Então, fiz o aumento prendendo a folhinha. E agora, eu vou fazer só a repetição, ponto sobre ponto, e aumento sobre aumento. Cheguei aqui no segundo ponto do aumento, vou fazer 2 pontos altos juntos, mais um aumento, né? E aqui, novamente, ponto sobre ponto. Então, os cantos serão trabalhados dessa forma, o canto arredondado, tá? Então, vocês vão fazer agora aqui, ó, ponto sobre ponto, não esquece de prender essa folhinha no ponto do meio aqui do bloquinho. Aumento sobre aumento. Quando chegar nesse aumento do meio, vou prender a minha folhinha novamente com o aumento, igual a gente fez aqui. Vamos fazer toda essa lateral, não podemos esquecer de nenhuma folhinha. Quando chegar aqui nesses 3 pontos altos, a gente vai fazer aqui, ó, a mesma sequência que nós fizemos aqui desse lado, com os 3 pontos altos portugueses, tá? No primeiro ponto, prende a primeira folha, o ponto do meio, trabalha ele sem prender. E no último pontinho, prende a outra folhinha. Todos os 3 pontos, fazer o ponto alto português, tá? Vamos trabalhar aqui toda essa lateral até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Finalizei, então, meninas, ó, toda a minha carreira, olha só que bonito que tá ficando aqui o nosso trabalho. Não esqueci de prender nenhuma folhinha, tá? Então, terminou a carreirinha, verifica se você não esqueceu de prender alguma folhinha antes de dar sequência, ó. Aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui, ó, fica um pouquinho mais ruim de trabalhar, porque a gente caminhou com ponto baixíssimo, tá? Mas dá pra fazer sim. Aí, fiz aqui, ó, o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui nós vamos caminhar novamente, ó, com ponto baixíssimo, até o centro aqui, ó, do leque, tá? Venho aqui e faço aqui, ó, pontinho, tá? Venho aqui na correntinha, ó, venho aqui na correntinha, na última correntinha e faço um ponto baixíssimo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que fique bem retinho aqui, tá? Aqui agora eu vou subir 3 correntinhas para fazer a vez
do primeiro ponto alto e mais 2 correntinhas. Viro o meu trabalho, agora a gente vai trabalhar aqui no avesso da nossa peça. E vou pular aqui, ó, uma correntinha, uma correntinha não, meninas, 2 pontinhos de base, perdão. Só que aqui, ó, nós temos uma correntinha, né? Porque aqui dentro dessa alcinha, a gente tem 2 correntes. A gente prendeu com ponto baixo, ó, baixíssimo, na última. Então, eu tenho uma correntinha aqui e mais o ponto alto. Então, vou fazer assim, ó, vou pular essa correntinha e um ponto alto, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas novamente e vou pular de novo, ó, 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. Essa vai ser a sequência aqui da nossa lateral, né, das nossas laterais aqui, ó. E aqui, ó, vocês podem ver que eu marquei, ó, com o marcadorzinho, vocês podem marcar aí com um fiozinho, se vocês não tiverem marcador, tá? Só para não esquecer, porque aqui nessa parte a gente vai fazer um diferencial. Olha só onde que eu marquei, naquele primeiro pontinho do aumento, ó, tá vendo? Nós temos 3 aumentos em cada canto, marquei no primeiro aumento desse lado, ó, e o último aumento aqui desse outro lado, tá? Então, aqui agora, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta, que agora essa peça aqui é trabalhada carreiras de ida e volta, tá? Então, até chegar aqui nessa marcação, eu vou trabalhar 2 correntinhas e vou pular 2 pontos de base para fazer o próximo ponto alto, tá? Então, vou trabalhar assim, dessa forma, até chegar aqui nessa marcação. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar aqui nessa parte arredondada da nossa peça. Olha só, meninas, então, trabalhei aqui, ó, nessa lateral, né? E cheguei aqui, ó, onde eu tenho a minha marcação, no primeiro pontinho. Ficou um ponto antes, mas não tem problema, tá? Essa marcação é só para vocês não esquecerem que agora vocês vão trabalhar diferente. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai continuar fazendo 2 correntinhas. Só que ao invés de pular 2 pontos de base e pegar no terceiro, a gente vai pular somente um ponto de base e pegar no segundo. Porque senão nosso canto aqui vai repuxar. Então, vou fazer 2 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no segundo e faço ponto alto, tá? Então, aqui essa parte arredondada, desse aumento até chegar aqui desse outro lado, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. 2 correntinhas, pula somente um ponto de base, vem no segundo e faz o ponto alto, tá? Então, vou trabalhar sim dessa forma, até chegar aqui, ó, nesse canto aqui, onde que é o último aumento, e depois essa parte aqui a gente vai trabalhar igual nós trabalhamos essa aqui, ó. Vamos fazer 2 correntinhas, mas vamos pular 2 pontinhos de base, tá? Então, vou fazer toda essa carreirinha aqui e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, aqui a minha carreira. Agora, eu vou fazer aqui um total de 15 correntinhas. 1, 2, faz bem soltinha, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, então, fiz aqui 15 correntinhas. Se vocês tiverem sobrinhas de fio cru, meninas, ó, vocês podem estar amarrando aqui, ó. Tá vendo que nós temos 3 correntinhas que fizeram a vez do primeiro ponto alto? Amarra na terceira correntinha, ó. Eu tinha uma sobrinha, então, eu amarrei o fio, 2 nozinhos, e fiz aqui, ó, 16 correntes, tá? Porque a última, ó, você corta o fio e puxa, ela some, tá? Pra poder ficar com 15 inteiras, então, você faz 16 correntinhas. Se você não tiver uma sobrinha de fio, então, aqui você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai fazer, ao invés de 15, você faz 16 correntes, corta o fio e puxa aqui, que daí essa última corrente ela vai sumir. Aí, você vai ter que fazer aqui do outro lado as 16 correntinhas para poder tá iniciando a peça, tá? Então, como eu tinha uma sobrinha, tá? Olha só, não precisa ser exatamente da mesma tonalidade, porque essa parte vai ficar toda escondida, tá?
é só pra gente poder dar sequência na carreira. Então, aqui eu fiz a minha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz aqui as 15 correntinhas. Vou fazer mais 3 para dar a altura do meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Tá? Vou virar o meu trabalho agora. A gente vai trabalhar pelo direito da peça. Como a gente trabalhou essa carreira de correntes quando a gente estava no avesso, então, não torce pelo direito, tá? Para você trabalhar os pontos, deixa ela pelo avesso, senão a sua peça vai ficar torcida, olha só. Se você deixar assim, ó, tá vendo? Aqui vai ficar torcida, então, deixa ela assim, retinha, ó, do jeitinho que tá o trabalho, tá? Então, fiz aqui as 3 correntinhas, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou pegar na 5ª correntinha, ó, trabalhando pelo avesso da corrente, e vou fazer agora aqui, ó, ponto alto em cima de cada correntinha dessas. Então, aqui a gente vai ter que ficar com um total de 15 pontos altos, contando já, né, com essas 3 aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de cada correntinha. E quando a gente chegar aqui nessa parte, a gente vai fazer ponto sobre ponto e 2 pontos altos em cada intervalinho desse aqui, porque nós temos 2 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui e eu já retorno mostrando pra vocês. Olha só, meninas, então, aqui, ó, já conferi, deu certinho, 15 pontos altos. Então, aqui em cima desse próximo ponto, eu vou trabalhar mais um ponto alto. E aqui nesse espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, a sequência dessa carreira vai ser assim: ponto sobre ponto, e aonde eu tenho as correntinhas, que são 2 em todos os lugares, inclusive nos cantos, nós temos a mesma quantidade, porque vocês sabem que aqui a gente só pulou um espacinho a menos, mas a quantidade de correntes é a mesma. Então, essa carreira vai ser sempre a mesma sequência: ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalinho de 2 correntes. Se vocês tiverem o fiozinho aí, ou tiveram que cortar, né, para tá fazendo essa parte, então, vocês vão continuar aqui, ó. Quando chegar aqui, ó, vamos trabalhar aqui, ó, os 2 pontos altos nesse intervalo de correntes, ponto em cima de ponto e os 15 pontos altos aqui, ó, tá? Então, depois que fazer ponto sobre ponto, tem que ter 15 pontos altos aqui nessa parte de corrente que vocês fizeram, né, vai ser o encaixe do nosso vaso, ó, tá? Então, tem que ter essas correntinhas aqui, certo? Então, agora eu vou finalizar essa carreira e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, mais essa carreira, olha só como que tá ficando aqui já o nosso trabalho, ó. Os 2 lados aqui deu bem certinho, tá? 15 pontos altos depois desse ponto que ficou em cima do ponto de base, tá? Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer aqui, ó, 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Vamos virar nossa peça, agora a gente vai trabalhar aqui pelo avesso. Aqui, ó, eu já coloquei o meu fiozinho, ó. Sempre quando eu tenho um fio sobrando, eu sempre coloco ele, trabalho os pontos em cima dele para fazer o acabamento, ó. Então, fica bem acabadinho, ó. Não fica aparecendo nenhum nozinho, tá? Tanto esse aqui, que foi o que eu amarrei, como esse da ponta também, tá? Todos eles eu dobrei aqui e trabalhei por cima. Aqui, agora, nós vamos trabalhar um bloquinho de 7 pontos altos. Então, subi as correntinhas, que ficou fazendo a vez do primeiro, que é em cima desse pontinho. Então, venho no próximo, e aqui eu vou completar os 7 pontos agora. Então, vamos fazer aqui 3, 4... 5, 6 e 7. Opa. Ó, então, fiz aqui, ó, 3, 6, 7. Vou fazer uma correntinha, pular um ponto de base, venho no próximo e novamente 7 pontos altos, tá? Então,
Então, essa vai ser a sequência da carreira. Bloquinhos de 7 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando um ponto de base entre cada bloquinho, tá? Quando chegar aqui, ó, bem na direção aqui desse aumento do meio, eu volto com vocês, porque a gente vai fazer uma coisinha de diferente aqui, tá? Olha só, meninas, então vim trabalhando, ó, todo o meu espaço, sempre pulando aqui um espacinho de base e fazendo uma correntinha entre cada bloquinho de 7 pontos altos. Cheguei agora aqui, ó, na direção, ó, tá vendo? Da parte do meio aqui, ó, daqueles 7 pontos. Mais ou menos, né, meninas? Porque assim, ó, aqui eu tive que fazer o bloquinho com 7 pontos. Então, se eu fizesse nesse daqui, ia ficar aqui assim, ó, não ia ficar nenhum, ia ficar na direção. Deixei pra fazer aqui, ó. O que que nós vamos fazer de diferente? Vamos fazer 2 correntinhas e pular somente um ponto de base, tá? Para que não repuxe o canto do nosso trabalho. Nas outras peças, a gente deixou sem pular um espacinho. Só que esse aqui, para dar certa contagem aqui, ó, e fechar certinho, igual aqui lá do outro lado, com 7 pontos, então a gente vai ter que fazer esse diferencial aqui. Ao invés de não pular o ponto, igual nas outras peças, a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? Só para abrir mais um pouquinho. Então, a gente vai fazer isso nessa parte e também aqui nesse canto, tá? Quando você fizer o bloquinho de 7 pontos altos que tiver aqui nessa direção aqui, ó, você pode fazer as 2 correntinhas também, mas pula somente um ponto de base, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no finalzinho da minha carreira. Quando chegar ali, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei, então, essa carreira. Olha só, meninas, se vocês fizerem aí certinho, conforme eu tô explicando, vai fechar certinho aqui os 7 pontos, ó. Sempre pulando um pontinho de base, só fazendo aquele diferencial aqui, ó, que é as 2 correntinhas, para que o nosso canto não fique repuxado, tá? Então, fiz aqui 7, né, meu último bloquinho de 7 pontos altos. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui as 3 correntinhas, né? Vou virar o meu trabalhinho aqui, ó. Deixa eu deixar assim para ficar melhor para vocês visualizarem. E agora, aqui, ó, nessa parte do canto, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Aqui a gente não vai fazer diminuição. A gente sempre vai trabalhar aqui ponto sobre ponto, só aqui desse lado, ó. Aqui nesses bloquinhos de 7 pontos, a gente vai ficar com 5 pontos altos agora, porque nós vamos deixar de fazer o primeiro e vamos deixar de fazer o último. Então, vai sobrar os 5 do meio. Mas aqui nessa lateral vai ser diferente, a gente não vai deixar de trabalhar nenhum ponto aqui desse lado, somente desse. Então, nós vamos ficar com 6 pontos altos aqui agora. Subir aqui os 3 correntinhas, que faz a vez do primeiro ponto, em cima desse pontinho. Então, vou trabalhar 6 pontos altos aqui agora. 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma, ficou, então, o último pontinho sem trabalhar. Vou fazer aqui 2 correntinhas e um ponto alto nesse espacinho de corrente que eu tenho aqui, ó. Novamente, 2 correntinhas. Agora sim, ó, estou num bloquinho aqui, aonde eu vou pular o primeiro ponto, venho aqui no segundo e vou trabalhar os 5 pontos altos. Então, a partir do primeiro bloquinho, que a gente não vai pular nenhum ponto, os outros serão todos dessa forma. Não trabalho o primeiro ponto e deixo de trabalhar o último, ficando então somente 5 pontos altos aqui nesse bloquinho de 7 pontos, olha só. Então, fiquei aqui com 5 pontos, agora eu vou fazer 2 correntinhas, venho aqui nesse espacinho de corrente e faço um ponto alto, ó. Sempre dessa forma, tá? Então, vou trabalhar aqui por toda a minha carreira e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, meninas, a minha carreirinha, olha só, trabalhamos sempre da forma que eu expliquei ali. E aqui no final, olha só, a gente fez, ó, do mesmo jeito que a gente iniciou aqui, ó.
Então, aqui nós subimos as 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto, sem pular nenhum. E aqui a gente terminou também, ó, com 6 pontos. Aqui tinha 6, nós terminamos com 6, ó. Pulamos o primeiro aqui e aqui a gente terminou reto, tá? Porque como essa parte é a parte final, quero que ela fique reta aqui. Então, agora, a gente vai subir novamente aqui as 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto. Vamos virar o nosso trabalho, agora a gente vai trabalhar pelo avesso. E aqui, ó, nós vamos fazer da mesma forma, vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto até faltar um pontinho. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, 4 pontos altos aqui. 5, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, ó. 5 pontos, deixando de trabalhar somente um ponto aqui, ó. Esse lado vai ficando reto, ó. Então, fizemos aqui 5 pontos, contando com as correntinhas. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas, venho em cima desse ponto que a gente trabalhou em cima aqui, ó, nas correntinhas, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, sempre em todos os pontos que nós temos aqui, a gente vai trabalhar 3 pontos altos juntos. 2 correntinhas, e agora sim, ó, nesses bloquinhos aqui, a gente vai pular o primeiro e vai deixar de trabalhar o último. Então, a gente vai ficar com bloquinhos de 3 pontos aqui em cima desse bloquinho de 5. Pulo o primeiro ponto, venho aqui, ó, no segundo, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. Ó, então, fiquei com 3 pontinhos. Vou fazer as 2 correntinhas e já vou direto aqui em cima desse ponto alto e vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos juntos, igual a gente fez aqui, ó. Somente aqui, ó, no início e no final que vai ser diferente, tá? Então, a gente vai trabalhar também aqui, ó, no final, 5 pontos. Então, a gente vai deixar de trabalhar o primeiro e vai trabalhar os 5 restantes aqui. Então, vou fazer toda essa carreirinha, que é a sequência a mesma, até mesmo aqui nas curvinhas, aí eu volto com vocês, tá? Finalizei, então, toda a minha carreira, olha só. Aqui no finalzinho, como eu tinha falado para vocês, né? A gente não deixa de fazer o último ponto, ó. Igual nos outros bloquinhos, que a gente deixa de fazer o primeiro e deixa de fazer o último. Então, aqui no último bloquinho, a gente só deixa de fazer aqui, ó, pro lado da peça, que vai ficar aqui pro lado, ó, do final, a gente faz inteiro. Então, fiz 5 pontos altos aqui, igual aqui no início, tá? Agora, a gente vai subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E agora, gente, olha só, que lindo que tá ficando aqui a nossa peça, né? Agora, nessa carreira, nós vamos fazer somente ponto sobre ponto. Então, todo lugar que eu tenho um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, ó. E aonde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer ponto alto. Então, se eu tenho 2 correntinhas, ó, eu tenho 2 correntinhas em cada intervalo desses daqui. Então, em cada espacinho desse, a gente vai fazer 2 pontos altos, que corresponde aqui às 2 correntinhas. Depois, eu tenho os 3 pontos altos, ó. Vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser essa aqui a nossa sequência dessa carreira. Ponto sobre ponto e 2 pontos altos em cada intervalinho de correntes, tá? Isso vai ser a sequência para a carreira inteirinha, até mesmo aqui nas nossas curvinhas aqui, ó. Então, vou fazer toda essa minha carreirinha e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, meninas, a minha carreira. Eu cortei já o meu fio, ó, e fiz aqui o meu arremate, tá? Puxei esse fiozinho até aqui embaixo, dei nozinho e escondi aqui a pontinha, ó. Porque agora nós vamos trabalhar com o fio vermelho, tá? Eu marquei aqui, meninas, ó, esses 2 lugares aqui, tá? Aqui estão aqui, ó, na direção daqueles aumentos dessa carreira. Lembra que nós fizemos aqui também a marcação para trabalhar
aqui, ó, pulando somente um ponto aqui nessa parte, agora eu fiz a mesma marcação, assim, mais ou menos, né, na direção, porque aqui também a gente vai ter um diferencial agora nessa carreira vermelha que nós vamos trabalhar. Então, para iniciar com fio vermelho, nós vamos começar a trabalhar na nossa peça pelo avesso, tá? Então, vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Venho aqui, ó, pelo avesso da minha peça. Por que que nós vamos iniciar pelo avesso? Porque agora a gente vai trabalhar uma carreira com bloquinhos de 5 pontos altos. E depois a gente vai voltar com uma carreira toda em pontos altos. Então, se eu iniciar essa carreira aqui pelo avesso, pelo direito, a carreira de ponto alto vai ficar toda pelo avesso. E eu não quero. Então, eu prefiro que essa daqui, como tem menos pontos altos, fique pelo avesso. Se você quiser fazer tudo pelo direito, você pode estar fazendo, só que daí você vai ter que ficar cortando o seu fio, né? Então, para que não tenha muito arremate, eu vou fazer dessa forma. Então, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto, ó, tô no avesso da minha peça. Vou fazer aqui um ponto baixo. E subir 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Já joguei esse fio aqui para mim trabalhando, ó, junto. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, tá? Ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Então, fiz 3, 4, 5 pontos altos. Então, já trabalhei aqui, ó, em cima desse fiozinho. Já pode cortar o excesso se quiser, eu vou deixar para cortar depois, tá? Aqui agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E vou pular 2 pontos de base. Venho aqui, ó, no terceiro e eu vou repetir esse bloquinho de 5 pontos altos. Então, vai ser só uma repetição, sendo que nós vamos trabalhar 5 pontos altos, 2 correntinhas, pular 2 pontinhos de base. Até chegar aqui, ó, nessa marcação. Mais ou menos, né, gente? Porque eu falo mais ou menos, por quê? Porque eu coloquei aqui na direção, mas se o meu bloquinho de 5 pontos passar um pouco, ou então chegar próximo aqui, né? Então, não vai dar bem certo na marcação, mas não tem problema. A gente colocou só para ter uma noção que a partir daqui eu vou ter que mudar, né, o meu ponto. Então, façam o bloquinho de vocês com os 5 pontos altos até chegar próximo ali. Eu vou fazer os meus aqui para adiantar um pouquinho, para esse vídeo não ficar muito longo, e eu já retorno com vocês. Olha só, meninas, então já fiz aqui, ó, a sequência de 5 pontos altos, 2 correntinhas, pulando 2 pontinhos de base, até chegar na minha marcação. Por incrível que pareça, tava bem aqui a minha marcação, gente, mas se de vocês não deu bem certinho, não tem problema, tá? Então, o que que nós vamos fazer de diferente nessa parte aqui, ó, arredondada? Até essa parte aqui, ó. O que que nós vamos fazer de diferente? Nós vamos continuar fazendo bloquinhos de 5 pontos altos, pulando 2 pontos de base. Porém, ao invés de fazer 2 correntes, agora nós vamos fazer 3. Então, vamos fazer as 3 correntinhas e vamos pular somente 2 pontos de base, para depois fazer o bloquinho de 5 pontos altos, tá? Então, esse vai ser o diferencial de uma marcação até a outra, tá? Para que não fique emborcada essa parte da frente aqui. Então, já fiz aqui, ó, meu primeiro bloquinho aqui de 5, agora eu vou fazer novamente, ó, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base para depois iniciar o meu próximo bloquinho, tá? Então, até chegar nessa outra marcaçãozinha, se você não tiver o marcadorzinho, pode estar colocando um fiozinho só para você não se perder, tá? Que fique próximo aí da direção aqui do aumento. Depois, a partir desse ponto aqui, ou próximo, né? Nós vamos começar a fazer essa outra lateral. E aqui a gente vai voltar a fazer somente 2 correntinhas e pular, continuar pulando os 2 pontinhos de base, tá? Então, vou fazer toda essa carreirinha aqui e já volto com vocês pra gente dar sequência na próxima carreira. Finalizei, então, meninas, olha, toda a minha carreirinha, já fiz aqui toda essa parte, né? Olha que lindo que já deu um contraste aqui com o vermelho na nossa peça, meninas, que lindo, né? Então, ó, fiz aqui, deu bem certinho, fechei aqui, ó,
com os 5 pontos altos, deu bem certinho, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E agora eu vou trabalhar pelo direito aqui na minha peça. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, as primeiras 3 correntes aqui fizeram a vez do primeiro ponto alto, que ficou em cima desse primeiro ponto. Então, já venho aqui no segundo, ó. E vou trabalhar ponto sobre ponto em todos os bloquinhos de 5 pontos altos. E essa carreira vai ficar, ó, pelo direito da nossa peça, tá? Aqui nesse intervalo de correntes, aonde nós temos as correntinhas, 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. E aonde nós temos 3 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos, tá? Então, nessa carreira, o único diferencial vai ser esse. Aonde temos 2 correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos. E aonde nós temos 3 correntes, vamos trabalhar 3 pontos altos. Nos demais pontos, é ponto sobre ponto, tá? Então, essa carreira vai ser toda assim. Eu vou estar fazendo ela aqui e já retorno com vocês. Vou fazer até nesse cantinho aqui, ó, e volto aqui com vocês pra gente dar sequência. Olha só, meninas, então, eu finalizei aqui, ó, até o último pontinho, olha só, aqui nós temos aquelas correntinhas, então, eu trabalhei em cima da correntinha aqui, tá? Pra gente finalizar. Trabalhei sempre da mesma forma, onde eu tenho 2 correntes, eu fiz 2 pontos. E aqui nessa parte oval, onde a gente tinha 3 correntes, ó, eu trabalhei 3 pontos em cada intervalo, e ponto sobre ponto. Então, a carreira ficou toda de pontos altos. Agora, essa é a nossa penúltima carreira. Então, como que eu vou fazer? Eu não vou finalizar ela aqui, eu quero vir pra cá, pra fazer um acabamento vermelho aqui também nessa ponta, e também aqui, ó, nessa parte que nós temos por dentro aqui. Depois, a gente vai vir com o acabamento final, que é o bico. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Trabalhei o último ponto, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto, e no mesmo pontinho de base aqui, ó, tá? Pra virar o nosso trabalho, ó. Agora, eu vou trabalhar dentro de cada espaço desse aqui, ó, desses pontinhos deitados que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada pontinho desse, tá? Então, ó, eu fiz um ponto no mesmo pontinho de base. No ponto deitado, eu trabalhei mais 2, ó, tá? Agora, eu venho aqui para o próximo ponto, ó, e vou trabalhar mais 2. Tá vendo que a gente tem o espacinho aqui, que o ponto fica deitado, ó? Ó, venho aqui nesse próximo, mais 2. E assim, a gente vai trabalhar até quando chegar aqui nesse último ponto, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Já estamos chegando aqui, nem vou pausar esse vídeo. Vamos trabalhando aqui, ó, sempre 2 pontos em cada pontinho deitado, ó. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, só pra vocês. Ó, chegamos aqui. Aqui, como que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar 2 pontinhos deitados, assim, ó, nesse ponto deitado, olha só como que tá ficando. E vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui, ó, no pezinho desse ponto aqui, e vou trabalhar um ponto baixo aqui, ó. Tá? Por que que eu fiz isso? Porque aqui nós vamos trabalhar ponto baixo, tá? Nessa parte aqui, ó, que é o encaixe da nossa peça. Olha só. Então, aqui agora a gente vai trabalhar ponto baixo em cada pontinho que nós temos aqui de base, ó, tá vendo? Que nós temos aquelas correntinhas que nós trabalhamos, ó, bem no lugar onde você fez o ponto alto, você coloca sua agulha e faz um ponto baixo, ó. Trabalha esses pontos bem soltinhos aqui, porque se você fizer ele repuxado, fica torto depois do nosso trabalho, tá? Então, trabalhe os pontos baixos bem soltinhos, vou trabalhar essa lateral, e depois vocês vão fazer a outra do mesmo jeitinho, tá? Ó, vamos trabalhando aqui. Só ponto baixo, ó, só para dar um acabamento, para ficar assim, com detalhe vermelho aqui também na nossa peça, né? Vamos ver aqui, quase chegando, ó. Ó,
Agora, falta 2 pontinhos aqui, tá vendo? Vou dar uma laçada, vem aqui, ó, bem aonde que tá, tem aqui, nós temos aquelas correntinhas, e aqui, ó, temos o lugar que nós fizemos o ponto alto. Bem nesse lugar, eu vou fazer 3 pontos altos, sem terminar, vai ser 3 pontos altos fechados junto. Então, eu vou tirar 2 laçadas, vou dar mais uma laçadinha, volto no mesmo lugar, tiro 2 laçadas, dou outra laçada na agulha, volto no mesmo lugar e tiro 2 laçadas, ó. Fiquei com 4 alcinhas aqui na agulha. Agora sim, eu tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha só para prender o meu ponto. Ó, aqui nós temos um ponto, né, que é o ponto alto. Eu vou pular ele e venho aqui, ó, bem nesse espacinho e prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou dar sequência aqui, ó. Daquela forma que a gente fez ali, foi só para nós fazermos o cantinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha ali como que ficou bonitinho o nosso cantinho, ó. Ficou dessa forma. Então, agora, nós vamos fazer aqui, ó, ponto baixo em cada pontinho desses daqui que nós temos de base, até chegar aqui, ó. Aqui nesse espacinho de corrente, eu ainda vou trabalhar um ponto baixo. Depois disso, eu vou laçar minha agulha, vou vir aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um ponto, ó. Bem no finalzinho aqui desse ponto. E vou trabalhar aqueles 3 pontos altos fechados juntos. Vou pular 2 pontos de base, vem no terceiro, e aqui eu dou sequência nos pontos aqui, ó, baixo, tá? Quando chegar aqui nesse cantinho, eu volto pra gente estar finalizando aqui a carreira. Olha só, meninas, então, ó, trabalhei tudo aqui, ó, igual eu expliquei pra vocês a sequência, ó, cheguei aqui no cantinho, fiz os 3 pontinhos igual nós fizemos aqui, pulei aqui os 2 pontinhos e continuei fazendo os pontos baixos em cima de cada pontinho, até chegar aqui, ó, onde nós temos as correntinhas. Agora, para dar sequência aqui nessa lateral, eu vou fazer 2 correntinhas, dou a laçada, ó, e já venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho deitado, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Ó, e vou trabalhar agora 2 pontos altos em todos os pontinhos que nós temos aqui, ó, os pontos deitados, né? Ó, os pontinhos de atravessado que nós temos aqui, igualzinho a gente já fez lá, né? Do outro lado da nossa peça. Então, vamos fazer aqui. Ó, cheguei aqui no último. Último ponto, na última carreira no fio claro, daí temos aqui essa carreirinha, né? No fio vermelho, que foi a carreira de bloquinhos. E agora sim, ó, cheguei aqui no final da carreira, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu já trabalhei um pontinho, que foi aquelas correntinhas que nós subimos. Então, agora, eu vou trabalhar mais um pontinho alto aqui. Vou fazer as 2 correntinhas e finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Olha só. Tá? Então, ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer essa parte do acabamento, tá? Essa parte do acabamento, como eu quero que ela comece aqui, eu vou estar cortando o meu fio, porque eu também quero que ela fique na parte do direito, né? Então, eu vou ter que cortar aqui o meu fiozinho, fazer o arremate para mim tá iniciando aqui, ó. Então, vou iniciar aqui com vocês. Vamos fazer aqui o pontinho baixo, né? Pontinho baixo, não, o nozinho. Vamos vir aqui, ó, bem aqui nessa segunda correntinha, e aqui a gente vai prender com um ponto baixo. Vamos dar a laçadinha, ó, já tô trabalhando aqui esse fiozinho junto. Eu vou pular aqui, ó, 2 pontinhos de base, venho aqui no terceiro, e aqui eu vou trabalhar um bloquinho, um grupinho, na verdade, né, ó, vou trabalhando esse fiozinho aqui, ó, de 5 pontos baixos intercalados por 4 picô. Então, fiz o meu primeiro ponto alto,
É ponto alto, gente, falei ponto baixo. É 5 pontos altos intercalado por 4 picô. E aqui eu fiz as 3 correntinhas. Venho aqui, ó, nas 2 laçadinhas da minha agulha e faço um ponto baixo. Dou a laçada novamente. Aqui esse fio eu já vou cortar ele, tá? Deixa eu já até cortar para ele não ficar me atrapalhando. Ai, gente, essa minha tesoura aqui, ela tá travando. Ó, então, fiz o primeiro ponto alto com picô. Vou fazer mais 3 pontos com picô, para totalizar aqui 4. Então, fiz o segundo. Mais um ponto. O picô não tem segredo. 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas do ponto alto e faz um ponto baixo. Terceiro ponto, e agora o meu quarto pontinho com picô. 1, 2, 3. E o quinto ponto a gente não faz picô. Fiz aqui então, ó, o último pontinho alto, né? Então, ficou aqui com 5 pontos altos intercalados por 4 picôs. Vou pular aqui, ó, 2 pontinhos de base, venho aqui no terceiro e aqui eu vou prender com ponto baixo. Dou uma laçada, pulo 2 pontinhos, venho no terceiro e aqui eu vou repetir esse leque com os picôzinhos, 5 pontos altos com picô, tá? Aqui, ó, eu vou fazer os 5 pontos, vou pular 2, vou prender com ponto baixo, ó, vai dar bem aqui, ó. E eu vou fazer o leque bem aqui nesse canto, tá? Quando eu chegar aqui nesse leque, eu volto com vocês. Olha só, meninas, então, fiz aqui, ó, os 2 leques. E do jeitinho que eu falei pra vocês, ó, ficou sobrando só um pontinho, mas eu já fiz aqui, ó, direto aqui no canto, ó. E esse leque aqui, eu fiz ele normal, tá? O fiozinho que tava aqui, ó, eu já puxei ele pra cá e fiz aqui, ó, o meu arremate, tá? Depois eu vou cortar esse excesso. Agora, a gente vai trabalhar aqui a lateral do nosso tapete. Como que a gente vai trabalhar essa lateral? Ó, percebam que aqui, ó, ele tá meio que sobrando aqui um pouco, ó. Assim, ele ficou por a gente trabalhar 2 correntinhas aqui também, né, nessa parte reta. Então, ele ficou um pouco... Não ficou repuxado, mas não ficou franzido também, ó, mas ele, né, ficou assim, ó, se você for endireitar ele, ele sobra um pouquinho lá. Então, pra gente deixar essa parte um pouquinho mais reta, como que a gente vai trabalhar? Nessa parte, sem ser a oval, tá? Nessa parte oval aqui, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó. Pula 2, depois do leque, e 2 antes do leque. Aqui nessa parte, nós vamos fazer diferente. Aqui no início, aqui, a gente vai pular 2, tá? 1, 2, e já vem aqui, ó, prendo com ponto baixo. Pra começar o leque, a gente vai pular 2. 1, 2, venho no terceiro e vou fazer o leque. Vou fazer aqui rapidinho, tá? Só pra mim mostrar pra vocês a sequência que vai ser depois. Ó, então, vou fazer aqui os 5 pontos, deixa eu só pausar. Ó, então, eu terminei aqui o meu leque, ó, 5 pontos altos intercalados por 4 picôs, e sempre vai ser assim, ó. Antes do leque, eu pulo 2 pontos, terminei de fazer o leque, eu vou pular 1, 2, 3 pontos, para depois fazer o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou pular somente 2, para fazer o leque novamente, tá? Então, essa vai ser a sequência. Terminei o leque, vou pular 3 pontos altos de base para fazer o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, pulo 2 para fazer o leque, igual a gente fez aqui. Dessa forma, ele vai ficar um pouco mais justinho aqui, essa parte, tá? E quando chegar aqui nessa parte oval, a gente continua trabalhando tanto antes quanto depois do leque, pulando somente 2, tá? Então, vou fazer aqui toda a minha parte. Aqui no canto, cuidar para que fique leque aqui nesse canto. O leque, vocês viram que foi trabalhado da mesma forma, não teve pontos a mais. Foi somente os 5 pontos intercalados por 4 picôs. Então, o leque ficando aqui, essa parte vai ficar igualzinha. Então, vai ficar mais 2 leques aqui, finalizando com um ponto baixo em cima da segunda correntinha aqui, ó. Tá? Então, não tem segredo. Eu vou finalizar aqui a minha peça e eu volto com ela prontinha para vocês verem, tá?
Olha só, meninas, finalizada então aqui a nossa peça. Já coloquei a minha etiqueta, olha só que linda que ficou. Olha que graça que ficou aqui a nossa peça, olha os cantinhos que ficou aqui na parte de dentro, olha só que lindo. Então, ficou bem bonita aqui a nossa peça. Já passei as medidas para vocês e quantas gramas que ficou ali no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que eu preparei para vocês com muito amor e carinho. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.